O que você imaginaria encontrar embaixo de 3.000 metros de gelo? A resposta que a ciência encontrou foi tão improvável que, por décadas, ninguém sequer pensou em procurar. O vento corta o platô central da Groenlândia a 40 graus negativos, levantando uma poeira fina de neve que nunca chega a se depositar de verdade, porque nunca para de se mover. No horizonte não existe uma única elevação, uma única árvore, uma única cor além do branco e do cinza do céu carregado. É 1993 e no meio dessa imensidão sem referências, uma torre de perfuração de metal se ergue como a única coisa viva naquela paisagem, cercada por barracas amarelas meio enterradas na neve e cabos que desaparecem dentro de um poço perfeitamente vertical, cavado ao longo de 5 anos, metro por metro, até quase 3.050 metros de profundidade. Essa é a Summit, o ponto mais alto do maior deserto de gelo do hemisfério norte, e é ali que uma equipe internacional de cientistas está prestes a tocar pela primeira vez o chão que a Groenlândia esconde há centenas de milhares de anos. Ninguém ali está procurando uma floresta. O projeto se chama GISP-2 e seu objetivo é outro: extrair um cilindro contínuo de gelo, camada por camada, cada uma delas um registro fechado de um ano específico do passado da Terra, com suas próprias bolhas de ar antigo, sua própria poeira vulcânica, seu próprio retrato químico da atmosfera. É um arquivo de clima com mais de 100.000 anos de profundidade e os pesquisadores sabem exatamente o que esperar dele. O que ninguém espera é o que vem depois que a broca finalmente atravessa a última camada de gelo e sente pela primeira vez em milênios a resistência da rocha. Nos poucos centímetros finais do núcleo, entre o gelo e a pedra, existe uma faixa fina de sedimento escuro, quase invisível perto da imponência do resto do cilindro. Ninguém dá muita atenção a ela naquele momento. É embalada, catalogada, transportada por avião e depois por caminhão até um imenso freezer subterrâneo em Lakewood, no Colorado, onde núcleos de gelo do mundo inteiro são guardados a menos 25 graus, em prateleiras que parecem uma biblioteca feita de gelo. E ali naquele silêncio controlado, aquela faixa de sedimento entra em uma espécie de hibernação que vai durar 30 anos. 30 anos é tempo suficiente para uma criança nascer, crescer, ter os próprios filhos. É tempo suficiente para o mundo lá fora mudar de era, de tecnologia, de forma de enxergar o próprio planeta. E durante todo esse tempo, aqueles poucos centímetros de terra congelada permanecem esquecidos em uma gaveta de metal, sem que ninguém soubesse, com precisão, o que havia dentro deles. Até que alguém finalmente perguntou. A cena muda outra vez. Agora para um laboratório na Universidade de Vermont, décadas mais tarde. Sob a luz branca e uniforme de um microscópio, um pesquisador debruça-se sobre uma pequena amostra retirada daquele sedimento. A caixa foi aberta de novo simplesmente porque alguém se perguntou, quase por curiosidade, o que restaria de examinar ali depois de tanto tempo. É esse tipo de pergunta simples que às vezes muda tudo. Sob a lente, entre os grãos escuros de terra, aparece algo que não deveria estar ali. Uma fibra alongada e organizada, com uma textura que ninguém confundiria com pedra ou poeira. É madeira, um fragmento de galho de salgueiro preservado com uma nitidez impressionante. O pesquisador ajusta o foco e mais formas emergem da escuridão do sedimento. Partes do exoesqueleto de um inseto, ainda com contornos definidos. Fios finos de um fungo antigo. E, por fim, quase escondida entre os grãos, uma pequena semente redonda de papoula do Ártico, intacta, como se tivesse sido colhida ontem. Por um instante, ninguém no laboratório diz nada, porque aquilo que está sob aquela lente
não é apenas um detalhe curioso sobre geologia, é a prova física de que no ponto mais alto e mais congelado da Groenlândia, exatamente onde hoje existem mais de 3.000 metros de gelo empilhados, um dia existiu solo exposto, vento sem gelo, raízes vivas, insetos caminhando sobre folhas. A primeira hipótese, a mais cautelosa, é que aquele material tenha sido arrastado até ali de algum outro lugar, carregado por um rio antigo e empurrado pelo próprio movimento lento do gelo ao longo de milênios. É a explicação mais simples e por isso a primeira a ser testada. Mas quanto mais os cientistas analisam a estrutura daquele sedimento, mais claro fica que ele não tem a aparência de algo transportado. Ele tem a aparência de algo que se formou exatamente ali, camada sobre camada, no próprio lugar onde foi encontrado. Um solo que se desenvolveu, respirou e sustentou vida durante um período longo o suficiente para deixar essa assinatura. A datação chega como um segundo choque da descoberta. Aquele solo esteve congelado ininterruptamente por cerca de 2.700.000 anos. Não é um número fácil de absorver. Para se ter noção da escala, a espécie humana moderna sequer existia ainda quando aquele pedaço de galho de salgueiro parou de crescer. Ainda assim, ali estava ele, praticamente intacto, esperando dentro de um freezer no Colorado, depois de ter sido trazido de um dos lugares mais extremos do planeta. Mas se aquele solo resistiu escondido por quase 3 milhões de anos, uma pergunta ainda mais inquietante começa a se formar. O que mais pode estar esperando, sem que ninguém saiba, debaixo do gelo que ainda cobre o resto do planeta? O que essa descoberta revela é uma versão da Groenlândia que ninguém tinha visto antes. Não apenas suas bordas costeiras, que já se sabia terem sido mais quentes em algum momento do passado, mas o próprio centro do território, o coração congelado da ilha, coberto naquela época por uma tundra viva, vegetação rasteira, arbustos resistentes ao frio, talvez pequenas árvores encolhidas pelo vento, insetos, fungos, um ecossistema inteiro funcionando onde hoje existe apenas silêncio branco. E é aqui que a história ganha uma camada ainda mais inquietante. Os pesquisadores descobriram que esse solo sobreviveu intacto, mesmo durante um dos períodos de aquecimento natural mais intensos que a Terra já viveu, cerca de 130.000 anos atrás. Um aquecimento de magnitude comparável ao que as projeções climáticas apontam para os próximos séculos. Mesmo diante daquele calor extremo, o gelo no topo da Groenlândia resistiu, sem derreter por completo. É por isso, e só por isso, que aquele fragmento de floresta conseguiu chegar intacto até os dias de hoje, porque a última grande onda de calor da história recente do planeta não foi suficiente para destruí-lo. A pergunta que fica é o que aconteceria se a próxima onda de calor for mais intensa do que essa camada de gelo consegue suportar. Histórias como essa são a razão pela qual esse canal existe, para revirar as camadas mais esquecidas do planeta e mostrar o que elas guardavam em silêncio. Se você quiser continuar acompanhando esses achados, vale a pena ficar por aqui, porque a Terra ainda tem muitos outros capítulos escondidos esperando para vir à tona. Voltando àquele platô congelado, é possível imaginar como teria sido o dia em que a última árvore daquela paisagem deixou de existir. Ninguém estava lá para ver, mas o próprio solo guardou os detalhes desse momento, e reconstruí-lo é quase como assistir ao final de um filme que ninguém sabia que estava sendo gravado. Não houve uma tempestade catastrófica, nenhum evento único e visível. A transformação aconteceu devagar, ao longo de milhares de anos, quase impossível de perceber para qualquer criatura vivendo ali. Cada estação um pouco mais fria que a anterior, cada verão um pouco mais curto, insuficiente para que as raízes se recuperassem completamente antes do próximo inverno.
A neve, que antes derretia por completo, passou a deixar uma fina camada residual, ano após ano, até que essa camada parou de desaparecer de vez e começou silenciosamente a se acumular. É possível imaginar a cena final como se fosse o último plano de um filme. Um pequeno arbusto de salgueiro sozinho em meio a uma paisagem que já perdeu a maior parte de sua vegetação, cercado por manchas cada vez maiores de gelo compactado, seus galhos curvados pelo vento constante. Não existe nenhuma testemunha para esse momento, nenhum som além do vento. E então, em algum inverno indistinto entre tantos outros, esse arbusto simplesmente não volta a brotar na primavera seguinte. O gelo avança sobre o espaço que ele ocupa e, sem nenhum tipo de anúncio, aquele ecossistema inteiro deixa de existir. Mas o mesmo gelo que apagou aquela paisagem também a preservou. Em circunstâncias normais, um fragmento de madeira exposto ao ar livre se decompõe em poucas décadas. Fungos, bactérias e oxigênio destroem gradualmente qualquer estrutura orgânica até que nada reste dela. O congelamento interrompe esse processo quase por completo. Ao ser selado sob o gelo antes de apodrecer, aquele galho de salgueiro foi, na prática, colocado em pausa, suspenso fora do tempo, enquanto o resto do planeta continuava girando ao redor dele. E o resto do planeta girou muito. Enquanto aquele fragmento permanecia congelado, a espécie humana ainda nem existia. Depois surgiu, se espalhou pelos continentes, desenvolveu linguagem e agricultura, construiu cidades e, por fim, aprendeu a escrever sua própria história. Impérios inteiros nasceram e desapareceram. Guerras foram travadas e esquecidas. Tecnologias transformaram completamente a maneira como a espécie humana vive. E durante tudo isso, um pequeno pedaço de madeira permanecia imóvel, no mesmo ponto exato onde havia parado de crescer, esperando, sem saber que esperava, o momento em que alguém finalmente abriria aquela gaveta de metal em um freezer no Colorado. Essa é talvez a parte mais difícil de absorver sobre uma descoberta como essa. Não é apenas a existência de uma floresta onde hoje existe gelo. É a escala de tempo envolvida, tão vasta que reduz toda a história humana registrada a um piscar de olhos diante da idade real do planeta. Quando olhamos para uma paisagem congelada e a consideramos eterna, estamos, na verdade, vendo apenas um instantâneo, um único quadro tirado no meio de um filme muito mais longo, que começou muito antes de existir alguém para assistir e provavelmente vai continuar muito depois de deixarmos de existir para ver o final. Existe algo profundamente humano nisso, mesmo que a história pareça, à primeira vista, ser só sobre gelo e sedimento. Também carregamos, cada um de nós, camadas de tempo comprimidas dentro de nós mesmos, experiências, decisões, versões antigas de quem fomos, que ficam soterradas sob anos de rotina e ainda assim continuam lá, intactas, esperando o momento certo ou a pergunta certa para virem de novo à superfície. Assim como aquele fragmento de floresta não desapareceu, apenas ficou invisível por um tempo, também é comum que aquilo que parece definitivamente perdido em nós esteja, na verdade, apenas coberto por uma camada espessa demais para ser vista a olho nu e não necessariamente destruído para sempre. No fim, os cientistas que reabriram aquela amostra em busca de mais um dado sobre o clima do passado encontraram, sem esperar, uma mensagem enviada por um mundo que já não existe. Uma prova concreta de que nenhuma paisagem é permanente, de que o gelo mais espesso do planeta já foi, um dia, solo fértil sob um céu aberto, e de que a Terra continua guardando, em algum lugar abaixo da superfície que julgamos conhecer, outros capítulos inteiros da sua própria história ainda à espera de serem descobertos.
A floresta nunca esteve realmente perdida. Ela só estava congelada no tempo, esperando que alguém um dia tivesse curiosidade suficiente para abrir a gaveta certa.